Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa Araújo. E eu sou o Davi Mesquita. Nós somos dentistas. Nós moramos em Belém do Pará hoje. E nós viemos aqui retornando mais uma vez com esse meu canal, com o intuito de mostrar para vocês um pouco mais da nossa rotina e também contar uma novidade. Qual é a novidade, amor? Você quer falar? A nossa mudança, né? A novidade é que nós decidimos mudar para os Estados Unidos. Sim, nós somos os dois dentistas, nós temos consultório próprio, nós temos, na verdade, 2 consultórios. Nós temos uma vida estabilizada aqui no Brasil, graças a Deus. Mas, mesmo assim, nós decidimos por fazer essa mudança. Então, o objetivo do canal vai ser justamente mostrar para vocês o passo a passo, o que nós fizemos e que ainda estamos, né? Porque nós ainda estamos no processo. Mostrar para vocês qual o processo do visto que nós decidimos aplicar. E também falar um pouco sobre a revalidação do diploma de odontologia nos Estados Unidos. Falar um pouquinho também, mostrar agora todos os processos necessários para a mudança. Nós temos cachorros, então já está sendo um desafio saber como nós vamos levar os nossos cachorros, que são 2 cachorros que a priori estão para ir com a gente na mudança. Então nós temos muitas coisas e muitas informações. E nós decidimos por voltar, né? Eu principalmente, o Davi aqui vai me ajudar. Falando também um pouco da opinião dele, mas eu decidi voltar com o canal porque durante todo esse processo eu assisti muitos vídeos de outros canais, de outras pessoas, e realmente é muito importante, porque quando você acaba vendo a experiência de outras pessoas, você se inspira, você começa a ter outros conhecimentos que você não tinha, você tira dúvidas e realmente poder viver, né, e conviver com pessoas ali que estão passando pelo mesmo processo de vocês acaba sendo mais confortante. E muito mais fácil. Uma experiência diferente, né? Exato. Mesmo que seja o mesmo visto, cada um tem uma experiência diferente. Cada um vai fazer o projeto de acordo com a sua vida, né? Então a gente pretende mostrar para vocês de que forma foi feito o nosso projeto, né? De que forma foi feito o nosso visto, né? O que a gente conversou com o advogado para conseguir fechar uma linha de raciocínio, para a gente conseguir ir lá e termos sucesso nessa mudança que ainda está por vir aí, né? Exatamente. Então o Davi já está querendo contar um pouquinho, mas nós vamos deixar para postar os vídeos do visto, qual foi o visto que nós escolhemos, um pouquinho depois. Mas o primeiro é a decisão da mudança, né? Então a decisão da nossa mudança, ela veio de fato por alguns motivos que eu vou tentar enumerar aqui para vocês. O primeiro, o principal, maior motivo que realmente eu decidi, inclusive eu decidi até primeiro do que o Davi, em 2019 ainda, né, eu realmente comecei a procurar, a conhecer pessoas, na verdade, que foram para os Estados Unidos e que revalidaram o diploma de odontologia lá nos Estados Unidos. Também iniciou, na verdade, com o meu irmão, que hoje mora nos Estados Unidos há 5 anos. Ele foi para lá e ele começou a me falar que sim, era possível ser dentista lá, porque ele tinha muitos amigos, muitos conhecidos que já tinham conseguido revalidar o diploma. E aí eu sempre fui apaixonada pela odontologia, eu sempre quis ser dentista desde muito nova e eu realmente não conseguia me ver mudando para outro local sem ser para trabalhar com odontologia. E eu confesso que eu já tinha pensado sim em mudar para outra cidade, mudar de estado aqui no Brasil mesmo, mas eu não conseguia imaginar como seria essa mudança, até porque eu já tinha uma estrutura de consultório, né, de trabalho aqui na nossa região, que é Belém do Pará. Então, em 2019, quando eu fiquei sabendo que era possível ir para os Estados Unidos e revalidar o diploma lá, isso começou, né, a acender aquela luz ali na minha cabeça. Mas até então,
Não era uma decisão assim tão fácil para se tomar de uma hora para outra. E aí vem o segundo motivo, que na verdade a gente até acredita que é o principal, né? Que foi o principal que pesou para mim para realmente decidir, que foi a questão da segurança. A nossa cidade, principalmente naquela época, né? A gente até acha que hoje melhorou um pouquinho, mas naquela época, 2018, 2019, estava por um processo assim de muita insegurança. E infelizmente teve uma situação que aconteceu comigo naquela época, inclusive na nossa clínica, no nosso local de atendimento em Belém, e que nunca tinha acontecido antes, durante anos, né? Hoje eu vou completar 10 anos, esse mês eu vou completar 10 anos de formada. Eu já trabalhava na época há mais de 5 anos, 6 anos, e nunca tinha acontecido nada. Meu pai dentista também, já trabalhava no mesmo local e nunca tinha sido assaltado, nunca tinha tido nada. E infelizmente, em 2019, teve esse ocorrido na nossa clínica, entraram pessoas lá e nos assaltaram. Graças a Deus não aconteceu nada de grave com ninguém, mas fica aquele trauma psicológico, né? Fica aquela coisa. Na época eu já sabia da possibilidade de ser dentista nos Estados Unidos, eu já estava começando a pesquisar um pouco. E eu confesso que isso sim me deu um start. Falou, bom, eu acho que eu tenho que correr atrás disso, porque é possível, eu realmente não preciso, eu tenho que tentar encontrar alguma coisa melhor para minha família. E aí foi essa situação. Infelizmente, depois de algum tempo, aconteceu uma outra situação, em que eu estava também próximo, no mesmo bairro, né, na mesma localização, eu morava ali próximo, e eu estava andando com meu filho às 8 horas da manhã. Meu filho tinha 1 ano e meio, eu acredito, na época, eu estava andando com ele num carrinho, e eu fui assaltada 8 horas da manhã, na outra esquina da minha casa. Levaram meu celular e o rapaz ainda me ameaçou com uma faca. Então, assim, eu já estava assustada, né, com o primeiro acontecimento. Eu já até tinha decidido nessa época iniciar o processo de revalidação. Eu acredito que na época eu estava estudando já para o processo de revalidação do diploma. E aconteceu isso. Então, naquele momento, eu já tinha certeza, total certeza, de que eu realmente queria mudar, né, de que eu queria buscar uma coisa nova, uma coisa melhor para mim e para minha família, né, para nossa família. Então, esse foi o motivo principal. Aí, naquela época, de fato, a revalidação do diploma ainda era muito forte, né? Então, eu comecei a pesquisar todo o processo em virtude do processo de revalidação. Eu não sabia que visto eu iria, eu simplesmente comecei a estudar o processo de revalidação e comecei a estudar para provas, que mais na frente eu vou explicar para vocês quais as etapas. Estuda, passa na prova que o visto a gente vê depois, ele falava assim. Exatamente, essas eram as orientações, inclusive não só do meu irmão, como até de outras pessoas que fazem mentorias sobre isso. Naquela época, quando eu descobri o processo, as pessoas só falavam assim, estuda para prova, que a prova é o NBDE, né, que é o National Board Dental Examination. E aí, todo mundo falava que eu tinha que estudar para prova, passar na prova, que depois eu ia conseguir o visto. Mas enfim, então eu vou explicar depois para vocês o processo de prova, quais são as provas necessárias, como é que é o processo de revalidação. Mas a nossa decisão veio em virtude disso. Confesso que o meu marido, querido aqui do lado, não estava tão certo ainda de tudo. A gente tem medos, né? Todo mundo tem um receio, enfim, de uma mudança. Olha que eu, quando era jovem, falava pra ti que eu queria muito morar lá, né? Mesmo sem conhecer, era um sonho meu morar lá. Mas Exato. Depois fui mudando e não quis mais. E quando tu teve essa vontade, eu não tava querendo, né? Exatamente. Mas aí eu não desisti, né? Não desisti disso. Eu realmente acreditava que era para acontecer. E continuei com o processo todo. Então, como o nosso vídeo hoje é justamente para mostrar a nossa decisão da mudança, eu acho que esse é o ponto principal. Tem um outro ponto, né? Na verdade, o terceiro ponto eu acho que culminou para nossa mudança, que era o que o Davi, que eu acho que foi o que fez o Davi também querer mudar. Nós, como eu falei no início, nós temos consultórios aqui, nós temos um consultório na capital, Belém, nós temos um consultório em uma outra localidade com menos habitantes aqui na nossa região. Mas para chegar nessa localidade, inclusive agora estamos a caminho, nós precisamos pegar a estrada.
E aí, acaba que a nossa rotina, graças a Deus, nós conseguimos conquistar muitas coisas aqui com o nosso trabalho, com a odontologia, que nós amamos. A odontologia sempre está ali na nossa família realmente enraizada. Mas nós, para conquistar tudo isso, nós precisamos dedicar muito tempo ao nosso trabalho. E nós precisamos pegar a estrada, nós chegamos muito tarde em casa. O nosso filho algumas vezes acabou sofrendo com isso, né? Nós precisamos até mesmo reorganizar a nossa rotina em virtude dele. Então, com essa nossa rotina, com essa nossa forma de trabalho, eu acredito que o Davi fez com que o Davi também percebesse que seria interessante uma mudança, né? Nós estamos buscando uma coisa nova. Aí vocês vão falar. Além do cansaço, né? Que, assim, que eu te falo sempre é o perigo da estrada, né? Exato. Então, assim, já ocorreu acidente com pessoas próximas, né? Médico próximo lá que atende com a gente, acabou sofrendo acidente, né? Se feriu, ficou um tempo parado. Então, isso tudo traz pra gente esse medo, né? Da rotina, de viagens, né? A cidade, como eu falei pra ti, um dia desse é maravilhosa, a gente adora as pessoas lá, adora estar lá. Eu me sinto muito bem na cidade que nós vamos, que é São Caetano de Velas, né? As pessoas são acolhedoras, os pacientes são bacanas, é tudo muito bacana, né? Mas realmente essa lida da ida e da volta, né? Que nos deixa muito desgastante, é preocupante, né? Sem falar que dos infinitos buracos na estrada, que infelizmente nossas estradas aqui não são tão boas, né? Então a gente já perdi vários pneus, já estourei pneu de carro, quebrando amortecedor, né? E então, assim, é realmente uma coisa que me deixou, né? De a gente, de repente, mudar isso e ir para ou trabalhar mais próximo de casa, ou evitar melhorar as estradas. A gente sabe que as estradas lá fora, nos Estados Unidos, são bem diferentes, né? Então, assim, a segurança lá com relação a isso é bem melhor do que aqui, pelo menos aqui onde a gente está morando hoje, né? Então, isso foi também uma coisa que me fez pensar, né, em mudar. Exatamente. Além dos outros pontos que a Raíssa falou também, né, com relação à segurança, eu não tava nesses 2 episódios aí que a Raíssa passou, né? No da clínica, eu tinha acabado de sair da clínica. Eu que recepcionei, inclusive, a mulher que chegou lá, mas eu saí da clínica que eu precisava fazer alguma coisa fora, que não me lembro agora, e logo depois ela me ligou dizendo que tinha acontecido esse problema, né? E a outra, ela estava sozinha com o nosso filho também, eu não estava nesse momento, então eu acabei não sentindo tanto, né? Mesmo sendo próximo de mim, acaba não sentindo tanto, né? Esse coisa do que a pessoa que tá lá, né? Lá dentro, que passa por isso, né? Foi o caso dela. Exato. Então, esses são os 3 motivos, né, basicamente principais, que nos fizeram realmente decidir pela mudança. E aí vocês podem perguntar, mas por que os Estados Unidos? Bom, como eu falei, tudo iniciou realmente pela questão do meu irmão ter ido para lá, de fato isso ajudou, mas nós também temos amigos que moram lá já há alguns anos. Nós já fomos visitar os Estados Unidos outras vezes a passeio e a gente ama. Eu confesso que eu me sinto muito bem lá, eu adoro estar lá. Essa questão das estradas parece engraçado, mas assim, como a gente anda muito na estrada, quando você chega lá nos Estados Unidos, você vê que não tem buraco, que não tem lombada, por exemplo. A gente mora aqui numa cidade que a gente passa por basicamente 100 lombadas para chegar nesse local que a gente trabalha. Então, assim, é muito cansativo. E quando a gente vai para lá, a gente consegue ver toda essa questão da estrutura que o país te dá, a questão, né, da qualidade de vida, que a gente acredita que pode estar relacionada a isso, a questão da segurança, né, você ter não só a questão de compra, enfim, isso aí nem é algo que seria importante pra gente, mas o fato de você estar morando num lugar seguro, num local limpo, num local que esteja bem cuidado, isso sim faz muita diferença pra gente. E isso foi uma das coisas que fez escolher os Estados Unidos. Percebendo na possibilidade de tentar revalidar o diploma lá, realmente, e trabalhar com a nossa área lá, e ter pessoas conhecidas que já estão morando lá, então nós realmente optamos por fazer uma mudança de país e não só uma mudança de cidade, né? Então, eu acredito que é por isso que nós decidimos. E a gente até tentou, lembra? A gente até pesquisou sobre a questão do Canadá, né?
verdade. como é que era, que a gente conseguiria ir pra lá, né? De forma Isso. legal, logicamente. Nós estamos falando aqui que a gente tentar ir com visto, tudo certinho. De que forma a gente conseguiria validar o diploma. A gente, No Canadá. antes dos Estados Unidos, a gente pensou em Canadá, a gente pensou em Portugal, fomos pesquisar Portugal. Entramos em contato com escolas em Portugal para verificar como é que era essa validação. Teve uma amiga que estava em Portugal fazendo mestrado, que foi com a gente, né? Inclusive eu queria agradecer a Mandinha que foi lá com a gente na escola para tentar, na universidade, para verificar as informações, né? Então verdade, a gente pensou, antes de decidir, né? Os Estados Unidos tiveram vários outros momentos, várias outras possibilidades que estavam abertas para a gente poder fechar mesmo, né? E decidir pelos Estados Unidos. Como a Raíssa falou, nós temos conhecidos, pessoas muito próximas, que são muito amigas nossas, além da família, né? Do Ruben, que é meu cunhado, que já está lá, sei lá, 5 anos mais ou menos. Isso. Né? Então isso nos fez, logicamente, pesar na decisão. Com certeza. Para que a família até da Raíssa, minha sogra, que é muito ligada aos filhos, está muito triste aí em relação a isso, para poder juntar a família, mesmo que não seja aqui, mas que possa, quando ela for lá visitar todos juntos, né? E todos fiquem unidos e tudo mais. É verdade. Eu acabei esquecendo desse detalhe, porque já se passaram muitos anos, né? A gente tá contando isso agora, mas realmente tudo iniciou lá em 2019. Então é verdade, eu já tinha decidido, nós fizemos até a consulta de imigração para o Canadá, nós estávamos decididos a ir para o Canadá. Eu já estava pesquisando tudo sobre o processo que tem para lá. Mas aí foi justamente quando eu comecei a ver os vídeos, né, de outras pessoas falando sobre a revalidação do diploma da odonto nos Estados Unidos. E aí o meu irmão já estava lá e ele falou, não, vem que é possível. Então é verdade. Então a gente decidiu realmente pelos Estados Unidos em virtude dessas questões. Então vamos acabar o nosso vídeo aqui, mas primeiro não, né? Por último, lembrar vocês de se inscrever no canal se vocês quiserem saber mais da nossa história, porque tem muita história por aí. Realmente esse primeiro vídeo foi para tentar mostrar o motivo da mudança, mas eu já lembrei de outras histórias que eu tenho para contar. Então se inscreva no canal, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais também, que eu vou deixar aqui embaixo. Curte aí e ativa o sininho se vocês quiserem ver realmente um pouco mais dessa nossa história. Tudo bem, pessoal?